lá, crianças. Chegamos no 10º mandamento. Foi rápido, né? Então vamos ler. Todos os mandamentos estão em Êxodo 20, se lembram? Hoje nós vamos ler o versículo 17 de Êxodo 20. Vamos ler? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora, a gente vai olhar o nosso mural, porque nós acabamos tudinho. Olha só que legal, viu? Acabamos. Vocês acabaram aí também? Depois eu quero que vocês tirem uma foto ou filme e mande para mim, tá bom? Olha lá. 10 mandamentos, Êxodo 20. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Viu que bonito que ficou? Tenho certeza que o de vocês também ficou. Então, hoje vai ser a última vez que nós vamos falar os nossos mandamentos com os dedinhos. E como eu prometi para vocês, semana que vem a gente vai apresentar vocês mesmos falando sobre esses mandamentos, tá? Mas vamos lá? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Viu como fica fácil assim? Legal, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Cobiçar é querer muito, muito a coisa de outra pessoa. E querer tanto, tanto, que esse sentimento fica tão ruim dentro da gente que a gente vai fazer qualquer coisa para ter isso que a outra pessoa tem. Isso é muito ruim. Isso é ruim para nós, ruim para a pessoa. Isso mostra que a gente não ama a pessoa e é pecar. Pecar contra o 10º mandamento, né? Não cobiçar também é ter inveja. Porque quando você quer algo que não é teu, que é de outra pessoa, isso se chama inveja. E isso é pecado. A gente não pode sentir isso. A Bíblia condena. E normalmente a gente sente isso quando a gente não está feliz e contente com as coisas que a gente tem. E quem nos dá tudo que a gente tem é Deus. Então, quando a gente faz assim, quando a gente peca contra o 10º mandamento, a gente entristece o Senhor, porque a gente está dizendo para Ele que o que Ele está fazendo com a nossa vida não é bom. O que Ele nos deu não é suficiente. A gente queria mais e mais, queria o que Ele deu para outra pessoa. E isso é muito ruim, e é pecado. Tem uma história que eu vou contar para vocês hoje que vai ajudar vocês a entender bem direitinho por que o pecado contra o 10º mandamento é tão ruim. Bom, a gente vai começar a nossa história de hoje pegando um mural aqui que a tia fez, que vai ficar mais fácil para contar a história. E eu vou começar a contar essa história. E essa história é a respeito de um menino. Então, este menino aqui, ó, era um menino comum, normal, como qualquer outro menino. Só que ele tinha uma coisa muito ruim.
Ele cobiçava as coisas dos outros, ele tinha inveja das coisas dos outros. Ele nunca estava contente com o que ele tinha. Quando ele ganhava um brinquedo, ele gostava assim só na hora. Depois ele já ficava olhando o brinquedo dos outros, dos irmãozinhos, dos amiguinhos, e aí ele quebrava o brinquedo dele, ele não ficava feliz com o que ele tinha e queria o do outro. E até às vezes até ele pegava escondido. Isso é muito ruim. E esse menino, era tão forte isso que ele tinha, essa inveja que ele tinha, que era tão forte, que tudo nele era assim, tudo nele tinha inveja, queria as coisas dos outros. Isso é só uma história, tá? Até que um dia, ele levantou de manhã e ele olhou que ele tinha um fio de cabelo verde. Ele achou aquilo muito legal. Não, eu tô com fio de cabelo verde, que diferente, só eu sou assim. Mas aí, tudo nele era invejoso, até os fios de cabelo dele. Aí, sabe que os outros fios da cabeça dele olharam para aquele fiozinho verde e ficaram com inveja do fio verde. E aí, de repente, todos os outros cabelos dele ficaram verdes também, porque eles ficaram com inveja do fio de cabelo verde. E aí o menino falou: olha que legal, agora eu tô com toda a cabeça verde. Ele achou aquilo muito legal. Mas aí, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito diferente. Um dos fios do cabelo verde que ele tinha ficou vermelho. E ele ficou muito espantado. Por que meu cabelo tem um fio vermelho? E aí, os outros cabelos verdes ficaram com inveja, já não estavam mais felizes porque eles eram verdes, porque eles sempre queriam as coisas dos outros, então agora eles queriam a cor vermelha, não queriam mais a cor verde. E aí, muitos cabelos verdes, muitos fios de cabelo verde resolveram agora imitar o outro. Eu quero essa cor vermelha, eu não estou mais feliz com verde. E aí, de repente, a cabeça do menino ficou metade verde e metade vermelha. E o menino começou a ficar espantado com aquela história. Ele falou: que coisa estranha. Mas a culpa era dele mesmo, porque todo ele era invejoso. E aí, os fios de cabelo ficaram igual ele, imitaram ele ficando invejoso. Aí, no dia seguinte, aconteceu outra coisa muito doida. No meio dos fios verdes e vermelhos apareceu um fio amarelo. E aí o menino começou a ficar bravo. Ele já não estava espantado, ele começou a ficar nervoso com aquela história. Por que esses meus cabelos estão ficando coloridos? E todo mundo começou a dar risada dele, dar muita risada dele, porque estava muito esquisito. E só um fio de cabelo amarelo lá no meio. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque os fios lá, esse fio amarelo, ele viu uma pessoa passando com o cabelo todo pintadinho de amarelo e ele tinha inveja. Então ele não estava mais satisfeito em ser verde ou vermelho. Agora ele queria ser amarelo. E o menino começou a ficar muito bravo com essa história. E aí na manhã seguinte, adivinha o que aconteceu? Outros fios verdes e vermelhos resolveram imitar o fio amarelo. Aí a cabeça dele ficou toda colorida. Tinha fio vermelho, tinha fio amarelo, tinha fio verde, tinha fio de toda cor, porque eles nunca estavam felizes com o que tinham. E eles começaram a brigar entre eles, porque eu quero o teu amarelo, eu quero o teu vermelho, eu quero o teu verde. E eles brigaram muito. E o menino foi ficando mais bravo, e mais bravo, e mais bravo. Ele ficou tão bravo que ele começou a arrancar os cabelos. E aí ele arrancou um montão de cabelo da cabeça. Aí a cabeça dele ficou com fio amarelo, fio vermelho, fio verde e um pedaço sem fio nenhum, porque ele ficou tão bravo que ele arrancou os fios da cabeça. Aí, sabe o que aconteceu? Todos os fios da cabeça, vermelho, verde e amarelo, quando viram que ele tinha arrancado aqueles fios, e eles viram os fios saírem voando e voando e voando e caíram no chão parecendo um passarinho voando, os fios falaram: que legal voar. E aí todos os fios resolveram sair da cabeça dele e o menino ficou sem nenhum fio de cabelo e ele ficou careca. Aí,
Essa história ensina pra gente que a inveja e a cobiça sempre acaba mal. A gente tem que estar feliz com o que tem, porque o que a gente tem foi o que Deus deu. O que a gente não tem é porque a Deus ainda não chegou a hora de dar, vai chegar o momento, ou Deus não deu porque Ele sabe que aquilo não vai fazer bem pra gente, né? Mas como a gente fala todo domingo, a gente vai ensinar esse mandamento mostrando o que o 10º mandamento proíbe e o que ele manda. Como o 10º mandamento começa com a palavra não, nós vamos começar pelo que o 10º mandamento proíbe, o que não pode fazer. E hoje são só duas coisas. A primeira coisa que o 10º mandamento proíbe é ser descontente. Ser descontente é não ficar contente ou não ficar satisfeito com o quê? Com as coisas que Deus nos dá. Lembra que a tia falou agorinha? Tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. Então, a gente deve ficar feliz. Mesmo que o brinquedo que você tem não é exatamente o que você quer, ou o tanto de roupa que você tem não é aquele tanto que você quer, ou a escola que você vai não é a escola que você queria, ou a rua que você mora, ou os amigos que você tem, não importa. Você tem que ser agradecido ao Senhor, porque ser descontente pode levar você a querer invejar os outros e cobiçar as coisas dos outros. Isso é pecar contra o 10º mandamento. Se você faz isso, você tem que se arrepender, tá bom? A segunda coisa que o 10º mandamento proíbe é ter inveja. Invejar é a mesma coisa que cobiçar. Cobiçar o quê? O que Deus dá aos outros. Porque se o teu amiguinho tem um brinquedo que você não tem, é dele, você deve ficar feliz por ele, não vai ficar com inveja, você tem o seu. Se você souber ser agradecido, você não vai ter inveja de ninguém. E se você tiver inveja de alguém, ficar aquilo no teu coração o tempo todo, e você for um menino que tem Jesus no coração, você deve orar, pedir para o Senhor tirar isso do seu coração e se arrepender, porque isso é pecar contra o 10º mandamento. Mas o 10º mandamento também nos ajuda a entender que a gente pode não cobiçar. A primeira coisa que a gente deve fazer para não cobiçar é ser satisfeito e agradecido. Com o quê? Com as coisas que Deus nos dá. Como a gente falou, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. Então, vamos ser satisfeitos, vamos ficar felizes. E mais do que isso, vamos agradecer a Deus, né? E agradecer a Deus porque Ele tem sido tão bom, né, com a gente, né? Ele te dá tanta coisa. Para aí, pensa as coisas que você já tem. Tem muita criança que queria ter o que você tem e não tem. Então seja agradecido e satisfeito, cuide bem das suas coisas, ajude a mamãe e o papai a cuidar das suas coisas, tá? Não vai estragar tudo, seja agradecido pelas coisas que Deus te dá, isso vai te ajudar a não cobiçar. Outra coisa que vai te ajudar a não cobiçar é amar e querer bem. Quem? O próximo. Então, não basta só você ser contente com as coisas que você tem. Você deve ficar contente pelo seu amiguinho, pelo seu irmão, pelas pessoas que estão perto de você que têm outras coisas. Se o seu irmão ou seu amigo ganhar um presente bem legal que você queria ter ganhado, mas você não ganhou, mas ele ganhou, fica contente por ele, né? Fala, ai, que legal que você ganhou isso, abraça ele, dá parabéns para ele, fica feliz por ele. Isso é uma forma de amar o seu próximo. Lembra que a tia falou? Os 6 últimos mandamentos, os 10 mandamentos, nos ensinam a amar o próximo. E não querer as coisas do próximo é uma forma de amar o nosso próximo. Tá bom, crianças? E assim a gente encerra os 10 mandamentos, mas não encerramos a conversa sobre os 10 mandamentos. Domingo que vem a gente vai voltar para fazer um encerramento e a tia vai passar um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Então eu quero que essa semana vocês façam os devocionais e como toda semana, todos os versículos dessa semana vão falar sobre o 10º mandamento, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!